Se a sorte tem estado ao seu lado, prossiga com ousadia, uma vez que ela aprecia os ousados. Se ao contrário, você se encontra numa maré de azar, espere, retire-se para evitar uma dupla falha. Cara, como eu queria ter ouvido esse conselho lá no início da minha carreira, há mais de 12 anos. Bem-vindo, bem-vinda ao Poker com Performance. Meu nome é Kaique Carneiro e hoje eu vou te dar alguns conselhos bem breves para você evitar fazer M com a sua carreira em 2026. Vamos lá para o vídeo, editora. Bom, esse é um trecho do livro A Arte da Sabedoria, do Baltasar Gracian, um jesuíta e filósofo moral do século XVII. Esse livro tem pouco mais aí de 300, 400 anos. E os ensinamentos dele perduram até hoje. E lendo esse livro, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais consegui fazer conexão com o poker, embora vários outros conselhos sejam muito bem aplicáveis ao nosso game, foi esse que eu li no início do vídeo. Vamos lá, vamos ler de novo. Se a sorte tem estado ao seu lado, prossiga, vá em frente com ousadia, uma vez que ela aprecia os ousados. Vamos lá para essa primeira parte. Por que isso é importante para você, jogador, logo no início de 2026? Cara, se as coisas estão dando certo na sua carreira, se você está empilhando um monte de resultado, está numa fase bem bacana, um bom resultado atrás do outro, cara, não é aí que você tem que folgar. Não é aí que você tem que se acomodar, desfrutar, regozijar dos resultados. Esse é o momento para você acelerar. E esse foi um dos principais erros na minha carreira. Depois de grandes resultados, acomodar. Então eu tinha um grande hit ali de 5 dígitos, também já tive, graças a Deus, de 6 dígitos, e o que eu fazia depois? Ficava uma semaninha de boa lá, aproveitando, saía, ia viajar. Enquanto meu velho, vamos lá, a sorte estava ao meu lado. Em vez de prosseguir com ousadia, ou seja, multiplicar aquele resultado, já que eu estava mais confiante, mais motivado, me sentindo mais seguro, afinal de contas, dinheiro significa segurança, em vez de eu acelerar, o que eu fazia? Eu parava. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo aqui nesse vídeo, ou ouvindo, né, já fizeram isso em algum momento da carreira de vocês. Cara, como a gente deixa dinheiro na mesa aí. E esse livro do século XVII já falava sobre. E aí vai mais um conselho para você, jogador. Se você não tem o hábito de ler, coloque isso como prioridade para você em 2026. Porque ler é o investimento mais assimétrico que você pode fazer no poker. O que é o conceito de assimétrico? Cara, é quando o benefício é muito superior ao possível prejuízo que isso possa lhe causar. É a simetria positiva que a gente chama. Cara, esse livro aqui, R$30, cara. R$30. E se eu tivesse lido isso lá no início da minha carreira, cara, quantos e quantos e quantos $1000 eu não teria colocado a mais no bolso? E aí vem a segunda parte da sentença, né? Se ao contrário você se encontra numa maré de azar, ou seja, numa downswing, espera, retire-se para evitar uma falha dupla. O que ele quer dizer com essa parte? Cara, eu já falei inclusive nisso em vídeos meus aqui no YouTube. Quando você está num momento de tempestade, não acelere o barco. Em momentos de tempestade, não se acelera o barco. Por quê? Porque aí você pode naufragar de vez. Então, em um momento que você está passando por uma downswing, talvez você esteja passando por isso nesse momento. Beleza, você não precisa se retirar.
Mas, cara, diminui volume, foca em qualidade, registra por menos tempo, mas com mais foco, jogando menos telas simultâneas. Tira um dia a mais de folga na semana. Porque se você está numa down, se você não está confiante, se você não está tão motivado, se você está mais cansado do que deveria, está lá jogando mais o seu B ou C game, quando você acelera num momento assim, o que você vai replicar? Você só vai repetir a sua pior versão. E se você ficar repetindo a sua pior versão, o que é mais provável? Que você aumente o buraco dessa downswing ou que você saia dela? Óbvio, né? Que o primeiro cenário. E muitos de nós, jogadores de pôquer, seja jogador de pôquer profissional, semi-profissional, cometemos esse erro. A gente faz o contrário. Né? No momento que as coisas estão dando certo, a gente tem aquele momento ali de folga, de acomodação. E quando as coisas estão dando errado, aí na base da força, na base da empurrança, a gente quer deter um controle que a gente não tem da situação, enxergando volume como solução. Muitas vezes isso não é verdade, principalmente num cenário assim, e a gente se afunda de vez. Evite dupla falha num momento assim. E isso, meus queridos, por que eu falei para vocês lerem, terem o hábito de ler? Porque é muito difícil que um instrutor seu de pôquer fale isso para você. É muito difícil que um mentor técnico fale isso para você. Até porque ser instrutor, ser coach técnico é muito diferente de ser um coach ou um instrutor de carreira. O cara que cuida da sua técnica, que está lá passando ranges, passando Mass Data Analysis, MDA, está passando teoria, ICM, esse cara não tem tese e obrigação de te dar um conselho como esse. Isso você vai encontrar lendo, principalmente livros que sobreviveram ao impacto do tempo. Como esse, que tem mais de 300 anos. Por que livros assim centenários, que falam sobre sabedoria, são importantes? Porque eles já vivenciaram tantas e tantas mudanças na nossa sociedade, regimes diferentes, revoluções, formas de pensar distintas, eles ainda fazem sentido hoje, são aplicáveis hoje. Caso contrário, eles já teriam sido esquecidos. São esses que você tem que buscar conhecimento. São esses que você vai encontrar muitas respostas no poker que a técnica não te dá. Eu só consegui grandes resultados como mentor técnico, mentorando mais de centenas de jogadores, inclusive tendo mais resultado financeiro, ensinando meus jogadores a gerirem suas carreiras do que eu como jogador em si, porque eu tive esse hábito na minha vida. Ler livros de sabedoria, livros de filosofia clássica, né? Livros de filosofia clássica, onde fala, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mesmo que Sócrates não tenha escrito nenhuma obra, mas Platão, seu discípulo, escreveu muita coisa sobre Sócrates. Esses livros têm sabedoria milenar. São a base, inclusive, da filosofia clássica, né? É a base para aquilo que a gente enxerga como modus operandi no Ocidente hoje. Ali você vai encontrar muitas respostas para dúvidas, para incômodos, para insatisfações que você tem na sua carreira como jogador de pôquer, que nenhum range vai te dar. Que nenhuma ficha no pano vai te dar, cara. Eu realmente desejo que 2026 seja um ano em que você aprimore sua sabedoria. Pôquer vai muito além apenas das fichinhas, da técnica, do all-in, do seu tamanho de aposta. Pôquer é um jogo de tomada de decisão. E quando a gente fala de tomada de decisão, a gente não está falando só das tomadas de decisão nas mesas. Né? Vocês sabiam que a gente toma mais de 6 mil decisões por dia, em média, tá? Depende de quantos torneios você joga num grind online.
Isso é só nas mesas, no seu dia a dia. E numa downswing quando você está enfrentando, que você tem que decidir, cara, que torneios eu jogo, subo ou desço de reta, jogo mais ou jogo menos. Cara, a resposta muitas vezes vai estar aqui numa leitura de um livro como esse, Arte da Sabedoria, e N outros, até a própria Bíblia, cara. Esquece a parte religiosa. Um conjunto de livros que tem mais, livros, textos, né? Que tem mais de 1000 anos, então aí, sobrevivendo, sendo base de conduta ética e moral de bilhões de pessoas hoje. Talvez lá você encontre a resolução de muitos problemas que você esteja passando. Outro dado legal, sabiam que CEOs de grandes empresas leem, em média, mais de 40 livros por ano? E você leu quantos, cara? Quantos você leu esse ano? 2025? Se você quer ser não só um jogador bem-sucedido, mas um ser humano bem-sucedido na sua área, você não vai ser só admirado pelos seus resultados, você vai ser admirado pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Emule os hábitos daqueles que são mais bem-sucedidos. Essas pessoas leem, cara. Para de ficar emulando hábito de babaca, de vagabundo, de preguiçoso. Aí sim você vai ficar dependendo da sorte, do acaso, do universo conspirar ao seu favor para que as coisas aconteçam da forma que você gostaria. Um livro, pessoal, você consegue ali em 200, 300 páginas. É quase como se você estivesse conversando, né? Com toda a sabedoria que o autor acumulou ao longo da vida dele. Olha que poderoso isso, velho. Olha que poderoso. E eu estou citando só esse livro. De um conselho. Que se eu tivesse ouvido ou lido no início da minha carreira, com certeza, sei lá, eu teria no mínimo dobrado a minha lucratividade. Agora, quantos e quantos outros eu já não li através dos livros que eu tive contato ao longo dos últimos anos, que mudaram minha forma de pensar, que impactaram na vida dos meus mentorados e, consequentemente, me fizeram estar aqui hoje, depois de 2 anos, vivendo 100% do pouco. Desde o meu primeiro ano como jogador, eu nunca precisei de R$1 de ninguém, pra nada. Muito pelo contrário. Sou eu que ajudou a minha família. Graças ao poker eu pude conhecer muitos lugares no mundo. Vou ver até se eu deixo algumas fotos aí na edição. Mas muito disso, claro, pela minha habilidade técnica, mas por potencializar isso lendo, buscando conhecimento. Então, 2 conselhos-chave para você em 2026. Primeiro, em momentos que a sorte, entre aspas, está ao seu favor, acelera. Não para não. Manda bala. Multiplica seus resultados. E, ao mesmo tempo, numa maré de azar, dá uma segurada. Dá uma segurada. Isso aqui é conhecimento centenário. E o segundo, leia. Leia. Para de ser burro, mano. Não é legal ser burro. Beleza? Então, por hoje é isso. E vamos lá. Que 2026 seja um ano de muitas forras para nós. Fechado? GL Máximo Jogador. Tamo junto. Grande abraço. Curta, compartilha e comenta essa porra desse vídeo aqui, meu velho. Compartilha, meu querido. Vamos fazer a gente crescer muito mais em 2026. Tamo junto. Grande abraço.